Olá, pessoal. Vou estar iniciando a apresentação aqui do trabalho de NPC2 da disciplina de Contabilidade Governamental, certo? Da equipe responsável pela demonstração do fluxo de caixa. A equipe ela é composta por Ana Beatriz, eu, Wilson, Francisco Carlos, José Gustavo, Lucas Brenner e Renata Pontes. Nós vamos iniciar fazendo um overview da DFC, do que é a DFC e do que é a DFC no setor público. Posteriormente, vamos fazer uma análise da DFC da Prefeitura e, por último, vamos demonstrar como que a gente pode acessar essas informações das demonstrações no portal de transparência da Prefeitura de Fortaleza, certo? Deixa eu iniciar aqui. Bom, inicialmente, o que é a DFC? Essa demonstração de fluxo de caixa. Ela é um relatório contábil, né? São listadas todas as origens de todos os recursos que uma empresa obteve em um certo período, uma empresa, um patrimônio, um setor público, né? E como eles foram aplicados, né? Ou seja, em soma, são todos os movimentos de entrada e saída do caixa da empresa. Além disso, a DFC não inclui apenas informações sobre o caixa, né? O demonstrativo do fluxo de caixa traz dados sobre todas as contas bancárias das empresas e suas aplicações de liquidez imediata. Porque, como nós estamos falando de fluxo de caixa, a liquidez ela é de suma importância. E a DFC, no setor público, ela é uma demonstração exigida para as entidades do setor público e visa identificar fluxos de entrada de caixa, consumo de caixa e saldo de caixa no final do exercício, né? Para a gente compreender esses aspectos, é interessante a gente entender os conceitos de definição da demonstração, né? Caixa, equivalente de caixa e fluxos de caixa. O caixa, ele basicamente compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. O equivalente de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, 3 meses, curto prazo de quanto? De 3 meses ou menos. Passou de aplicações financeiras acima, com liquidação acima de 3 meses, não são considerados equivalentes de caixa, porque não atende ao requisito do curto prazo. Além disso, né, são aplicações financeiras de alta liquidez, ou seja, elas têm que ter possibilidade de resgate e conversão em dinheiro de maneira rápida, né? E, por último, de insignificante risco de mudança de valor, né? Que são conversíveis em montantes de caixa. Além disso, temos os fluxos de caixa, que são as entradas, geração e saída, né? E saídas, que são os consumos, de caixa equivalente de caixa. Ou seja, o fluxo de caixa é basicamente as entradas e as saídas que acontecem aqui no caixa e equivalente de caixa. Essas informações, elas são norteadas, né, definidas aqui pelo nosso arquivo. Deixa eu ver se está compartilhando o arquivo do PDF. Elas são norteadas por esse arquivo aqui, que é o CPC 03, né? Pelo Comitê de Pronunciamento Contábil CPC 03, que aborda esse aspecto da demonstração dos fluxos de caixa, né? Traz todo um overview aqui de estruturação, regras, métodos de elaboração e toda essa questão da definição do que é um caixa equivalente de caixa. Deixa eu voltar aqui para o compartilhamento do slide. Pronto, né? Para entender esses conceitos, a gente pode entender que a DFC no setor público, ela tem como objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, porque ela permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos das entidades do setor público, uma vez que a gente tem todos esses aspectos aqui de caixa, de equivalente de caixa, fluxo de caixa, documentados e estruturados, né? As informações dos fluxos de caixa, elas são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumentos para avaliar a capacidade de uma entidade de gerar caixas e equivalentes de caixa. Querendo ou não, essa demonstração, que é um relatório contábil, vai ser também um indicador financeiro, né?
Assim, a demonstração dos fluxos de caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa, elaborar análises sobre eventuais mudanças, né, em torno da capacidade de manutenção e regulamento de financiamento dos serviços públicos e várias outras funcionalidades e interpretações que podem surgir de acordo com a análise daqueles números e das variações, né? A DFC, ela deve evidenciar as movimentações havidas no caixa, equivalente de caixa, nos seguintes fluxos, né? Então, aqui no caixa, no equivalente de caixa, ela tem que evidenciar as operações que acontecem de operação geral, né, que compreende os ingressos e saídas de caixa relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como investimentos ou financiamentos. Além das operações gerais, né, débito, crédito, entrada e saída, os investimentos, que são os recursos relacionados à aquisição e alienação do ativo não circulante, né, assim como dinheiro recebido de empréstimos recebidos. E esses investimentos é muito importante que eles obedeçam a todos os princípios do que a gente já comentou dos equivalentes de caixa, né? Porque podem ser investimentos que não correspondem a equivalente de caixa, são investimentos de outra espécie. E por último, né, o último tipo de movimentação são os financiamentos, que compreendem os recursos relacionados à captação e amortização de empréstimos de financiamento. A soma desses três fluxos, né, operações, investimentos e financiamentos, deve corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de caixa e equivalente de caixa. Certo? Próximo tópico é sobre o método de elaboração da DFC, né? A NBCT 16.1 reza que a DFC pode, isso tudo e também consta aqui no material do CPC 03, tá? Essa informação sobre os métodos. Reza que a DFC seja elaborada pelo método direto ou indireto, seguindo os preceitos, né, do CPC 03, demonstração do fluxo de caixa, que também permite os dois métodos de elaboração. Porém, quando a gente está falando de setor público, a gente, se baseando pelo MCASP, na parte 5 da sexta edição, no MCASP, a gente percebe que ele identifica que a ADFC do setor público deve ser elaborada apenas pelo método direto, certo? Falando um pouco sobre a diferença desses dois métodos, no método direto, ele evidencia as movimentações de itens de caixa e seus equivalentes a partir de quê? Principais classes de recebimentos e pagamentos brutos, né? Então, é tudo que foi recebido, e as principais classes do que foi recebido, e os pagamentos de forma bruta. Então, é uma DFC mais simples, mais enxuta, né? De maneira direta. O método, e essa é a maneira que o setor público estrutura a sua DFC. O método indireto, ele evidencia as principais classes de recebimentos e pagamentos, beleza, segue aí o mesmo preceito do direito, porém, ele evidencia isso a partir dos ajustes ao resultado patrimonial nesses seguintes elementos aqui. Transações que não envolvem caixa e seus equivalentes, quaisquer diferimentos ou outras apropriações por competências sobre recebimentos ou pagamentos, e itens de receita ou despesa orçamentária associadas com fluxo de caixa e seus equivalentes da atividade de investimento ou financiamento. O método indireto, ele não é elencado no MCASP sexta edição, porque ele não se aplica ao setor público, né? Então, falando do setor público, a gente deve focar aqui no método direto. A DFC elaborada pelo método indireto, ela vai iniciar pelo lucro ou pelo prejuízo do exercício, né? Depende de qual foi o resultado da empresa. E ela vai sendo, conforme a gente inicia por esse montante total, né, do resultado lucro ou prejuízo, ela vai sendo ajustada, certo? Pelos efeitos das transações que não afetam o caixa, né? E a DFC elaborada pelo método direto, ela vai evidenciar principais classes do recebimento e pagamento bruto, e como o setor público não tem lucro ou prejuízo, o método direto é o apropriado para melhorar, ou para melhor evidenciar os fluxos de caixa, certo, pessoal? Então, aqui a gente pode concluir que a demonstração do fluxo de caixa é uma ferramenta de extrema importância,
permite ao administrador financeiro, no caso da DFC do setor público, né, permite o cidadão que acessa aquela informação, gestor, responsável pelo planejamento financeiro de qualquer entidade, ela permite melhorar a posição financeira do ente público da empresa, né, conseguindo com isso que os valores disponíveis no caixa fiquem livres de excessos que possam comprometer o desempenho da empresa. Essa ferramenta, ela possibilita ao administrador, ao cidadão, conhecer antecipadamente suas necessidades. Além disso, através dos mecanismos de transparência, ela ajuda todos os usuários interessados nas informações contábeis a verificar como estão sendo geridos os recursos financeiros e onde estão sendo aplicados os mesmos. Para a gente poder visualizar isso melhor, esses recursos e aplicações dos recursos financeiros, a gente vai agora, meu próximo colega integrante da equipe vai realizar uma análise da DFC da prefeitura, certo? Essa DFC aqui. E, posteriormente, como falei, vamos ter o auxílio aí de como acessar essa informação. Vou parar de compartilhar aqui, pessoal. Então, professora, me chamo José Gustavo, vou falar aqui um pouco sobre a DFC da Prefeitura de Fortaleza, né? Falando aqui um pouco sobre o que foi adicionado, né? Essa coluna D, ela foi adicionada de forma ilustrativa, representa a variação, né? Relação do exercício anterior para o exercício atual, né? Aqui a coluna é a mesma informação, porém já em porcentagem. A coluna F, ela é a variação percentual da receita sobre a despesa, né? Ou seja, quanto aquela receita representa do valor total da receita em percentual. E aqui na coluna G, a mesma informação da coluna F, porém já em valor real, né? Ao final da análise, também foi feito um teste de auditoria, né? Esse teste consiste em ver se a DFC está batendo, né? Isso de forma contábil, todas as receitas, né? Se todas as despesas são iguais a X, subtraindo o resultado da geração líquida do caixa é equivalente. Ou seja, 1, 2 e 3 tem que dar igual a zero. E igual a zero, o valor bate, né? Então, começando aqui a análise, a gente pode ver umas coisas interessantes, né? Questão de impostos, taxas e contribuições de melhoria aumentou no exercício atual, né? Aqui poucas coisas foram menores, né? Como receita patrimonial, aqui também outras receitas derivadas e originárias, né? Porém, bastante coisa aumentou, né? Na questão dos impostos, as receitas de contribuições, né? A gente pode falar aqui também dos recebimentos de consignados, né? Recebimentos de consignações e etc. A questão do caixa, né? Focando no investimento, né? A gente pode dizer que investiu menos em ativos, né? Em relação ao ano anterior, todas as entradas de capital, né, elas foram maior no exercício atual, como também as despesas, né? Porém, é possível ver também que, embora o ingresso do valor no FCI tenha sido maior no ano atual, a saída para investimento ela foi menor, né? Ou seja, a empresa investiu menos em capital, né? É importante ver que no atual houve um ingresso maior de receita de alienação de bens, né? Ou seja, teve mais exoneração de ativos em comparação ao ano anterior, foi comprado uma menor quantidade de ativos de investimento, né? Também é importante a gente ver que a geração líquida foi menor, fechando no positivo, mesmo sendo um valor baixo, né? Teve um aumento de 5,17% no saldo final de caixa, né? Não necessariamente indicando um fechamento positivo, né? E aqui ao final, como foi dito anteriormente, foi feito o teste de auditoria, né? Que quer dizer que a apuração da DFC ela foi feita de maneira correta, né? Sobre
observação final, né? Por se tratar de um órgão público, não há necessidade muito de uma observação, mas se fosse uma empresa de bolsa, a recomendação ela seria negativa, né? Para a questão de investimento. Não se desenvolve muito, estabilidade negativa, né? Estabilidade negativa nessa DFC e os pontos da receita e investimento não são relevantes o suficiente para ágio positivo ao investido, né? Então, o que a gente pode falar da DFC da Prefeitura de Fortaleza é isso. Oi pessoal, meu nome é Wilson, eu sou da equipe de DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa, e eu fico com a parte de mostrar a vocês como entrar e olhar o portal da transparência, no caso de Fortaleza, que é da Prefeitura. A gente coloca aqui no Google mesmo, portal de transparência Prefeitura de Fortaleza, e geralmente é o primeiro link. E o que é o portal da transparência? É um site do governo, no caso aqui da Prefeitura, que traz todas as informações referentes a receitas, despesas, o patrimônio público, despesas por programas, receita de tributos, que no caso são essas que aparecem aqui também, as execuções orçamentárias, todas essas informações referentes a essas contas públicas. Aqui na parte de início, a gente tem essas abas para clicar, receitas detalhadas, que são abas onde a gente pode pesquisar tais por cada abazinha dessa aqui, no caso, né? Despesa por programa, receita detalhada, despesa detalhada, receitas tributárias e outros. Aqui na aba de receitas a gente pode pesquisar as receitas públicas por período, por exercício, por órgão ou por receita no caso, né? Aqui é por órgão, aparece todos os órgãos da Prefeitura de Fortaleza. A parte de despesas também é a mesma coisa, bem parecida. A gente pode pesquisar por período. Aí vê a situação em que se encontra a despesa, se está em empenho, em liquidação, em pagamento, ou se foi paga no caso. Dá para procurar pelo órgão aqui e pelo CNPJ também. Aqui embaixo a mesma coisa. A parte de contas públicas a gente encontra principalmente os relatórios, o balanço geral, o relatório de gestão fiscal e o relatório de resumidos. Deixa eu dar uma olhada aqui no balanço geral. Aqui tem os balanços de cada ano da prefeitura. Esse é o de 2021, que a minha equipe vai mostrar. E deixa eu ver se eu tenho ele aberto aqui. Tenho. Aqui tem um dos balanços gerais. Aqui se encontram todas as demonstrações e as informações referentes às contas do governo. Aqui na parte de orçamento tem a LDO e a LOA, no caso são referentes aos anos. Cada ano tem a sua, no caso, né? A LDO aqui e a LOA também, mesma coisa. A LOA do ano de 2022, que é a atual vigente. Aqui tem a parte de planejamento, tem o PPRA, que é o plano plurianual. Esse aqui é referente ao período que nós estamos agora. E tem ao período passado também. Tem a mensagem à câmera, que é feita todo ano. Deixa eu abrir 2021 pra gente ver. Esse ali abre aqui. Esse aqui é do ano de 2021. A parte aqui de licitações também. Aqui a gente pode pesquisar pela licitação, modalidade, número do edital. Aqui pelo órgão, se é de secretaria, se é procuradoria. A parte de contratos também, os contratos aqui efetuados durante o período,
o órgão, a gente pode olhar também pelo órgão, o número do contrato e o número do contrato da instituição. A gente pode pesquisar convênios aqui também. Mesma coisa também dos contratos e das estações, a gente pode pesquisar pelo órgão e pelo exercício, o ano do exercício. E aqui tem a parte de contatos, fale conosco, órgãos e endereços. E aqui essa parte do fale conosco geralmente é parte de consulta de ajuda e etc. Aqui nas abas laterais tem também algumas dessas daqui de cima. São receitas, despesas, contas públicas. Tem uns adicionais, no caso, informações diárias, informações de obras, etc. Aqui a gente pode olhar pelo exercício aqui da obra e o órgão. E aqui na parte de informações tem legislação, educação fiscal e todos os projetos e alguns projetos, no caso, né? Que a prefeitura vem estabelecido. A parte de pesquisa, satisfação. Aqui órgãos e endereços também, já estava lá em cima. O propósito do portal, a missão, no caso, oferecer à sociedade um instrumento democrático onde o cidadão pode conhecer em tempo real tudo que é arrecadado pela gestão e como o dinheiro público é aplicado na cidade. Aqui desde 2005 que essa medida vem sendo implantada. E é isso, a parte de relatórios, mais uma vez, é aqui no balanço geral, que é a parte que as equipes, a minha no caso, também está apresentando. E aí a gente pega pelo sumário de cá, que aparece todas as contas do governo, relatórios e etc. É uma ferramenta, eu acho o portal da transparência uma ferramenta bem útil para quem se interessa, para quem gosta de analisar a gestão atual do atual prefeito. E também para se manter também atualizado em relação às coisas que acontecem na sua cidade, né? Para quem mora em Fortaleza, claro. Até para quem não mora, pra gente que é do curso de contabilidade, é um site bem legal, porque a gente tem a possibilidade de analisar essas contas públicas e sair um pouco da parte teórica da faculdade e ver mesmo na parte prática como é que saem esses relatórios, porque esses aqui são oficiais, claro. E é isso, pessoal. Essa era a parte que eu tinha para mostrar para vocês sobre o portal da transparência. Não sei tudo sobre o portal da transparência, entrei poucas vezes nele, mas essa é a parte que eu conheço daqui.